Olá, queridos manos e manas de alma, guerreiros e guerreiras, Highlanders, flores de lótus, espero que todos estejam bem. Vamos começar uma nova série hoje de vídeos de relatos. Vocês gostam, pedem relatos, então tem alguns relatos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que os relatos são importantes? É uma forma de você identificar outros sobreviventes e é uma forma também de outras pessoas desabafarem e a gente tá aqui do outro lado, um para ajudar o outro, um para estender a mão para o outro. Então é tão importante para quem está sendo ouvido e também para você que está aí do outro lado, para você também identificar, né, sinais aí de uma mãe narcisista. E se você chegou de paraquedas aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Virginia Kozer, sou sobrevivente, especialista na superação do narcisismo materno, autora do treinamento do curso online Como Superar Mães Narcisistas, que está com 20% de desconto. Aproveita aí que são os últimos dias dessa campanha. É só clicar no primeiro link que o link já vai direto para o pagamento, já com os 20% de desconto. Mais abaixo tem o meu site para você conhecer melhor o meu curso e também você pode solicitar a minha equipe de 9 às 18 horas de segunda, não, das 9 às 22 horas de segunda a sexta. A minha equipe pode tirar suas dúvidas, é só clicar no ícone de chat no meu site www.comosuperarmãesnarcisistas.com. Você pode pedir o link com desconto e também pode tirar dúvidas com a minha equipe. Então aproveite essa oportunidade aí, últimos dias, últimas horas, para você efetuar a compra do treinamento e investir na sua saúde emocional, investir nessa reconstrução emocional, se curar emocionalmente através das minhas videoaulas com exercícios. É um curso didático que tem exercícios para colocar em prática, mãos à obra, e vamos aí superando, né, todas essas dores que nós sobreviventes sobrevivemos, né? Bem, pessoal, hoje eu vou ler o relato de um aluno muito querido, já é um aluno quase que veterano. O nome fictício dele é Marcos. Marcos, ele é policial civil e ele é historiador, então ele é o bode expiatório da delegacia onde ele trabalha. Era, né, Marcos? Era o bode expiatório. Ele conta que já no início do treinamento, com 2 semanas já de treinamento, ele já foi pedindo demissão do cargo de bode expiatório da delegacia e as pessoas já começaram a ver diferenças no comportamento dele, onde ele foi delimitando, colocando essas bordas, esses limites na relação dele, tá? Em relação ao trabalho, enfim, muda a vida por completo. Quer saber mais? Clica na playlist que tem aqui no canal de depoimentos de alunos, que tem vídeos em são vídeos em depoimento de vários alunos no meu canal, no meu site www.comosuperarmãesnarcisistas.com. tem outros depoimentos lá em vídeo. Então, quer ver vídeos de outros alunos? Você vai entender, né? Quando um sobrevivente fala com o outro, a gente compreende mais ainda o que o outro está querendo dizer. Assista os depoimentos que você vai entender como que muda, né? Tem o antes e o depois com o curso. Então vamos lá. Marcos diz assim: eu descobri sobre narcisismo há pouco tempo e isso pode ser visto praticamente como um renascimento, uma chave de interpretação da minha vida que colocou tudo que existia antes de ponta cabeça. Eu nunca entendi o que acontecia comigo, porque eu me sentia tão mal, por qual motivo houve tantas brigas com minha mãe, ou que fazia ela ser tão cruel comigo. E aí eu queria que vocês analisassem qual o perfil do Marcos, da mãe e do pai do Marcos. Se você acha que é transtorno de personalidade narcisista, se você acha que é transtorno antissocial, comece a observar e a analisar, tá? Sempre acreditei nas desculpas que ela inventava para justificar as atitudes bizarras dela. Era uma lavagem cerebral fortíssima, a que eu estava sujeito e a que não tinha como sair. Eu não entendia as coisas que aconteceram comigo como sendo abuso, pois tudo era colocado como um direito que os pais exerciam de agirem com os filhos da forma que achavam melhor ou mais conveniente, né? Que é bem comum, a gente sabe disso, né? Quem é sobrevivente sabe. A nossa cultura hoje é bizarra. Hoje não, né? Sempre foi assim.
Muito triste, né? Mas os pais acham que podem tratar os filhos da maneira que acham que devem, e a gente tem que se calar, os filhos têm que se calar e aceitar os abusos como se fossem normais, quando na verdade nunca foram normais, né? E ele achava normal. Praticamente todos nós sobreviventes, né, vivíamos no abuso, e também a gente achava normal, porque a sociedade faz a gente acreditar que é normal. Perdão, gente, coceira do nariz. Também não fazia a mínima ideia do que era gaslighting e do quanto isso era devastador, pois além do abuso emocional intenso, havia a negação de que isso acontecia, o que me deixava completamente atordoado e inseguro. A vida toda eu estive mergulhado em mentiras e em jogos de manipulação. É uma programação que vem da infância e que, por mais que se veja o quanto existem coisas erradas e mal explicadas, é afastado para os cantos da consciência em um lugar que você não pode ver. Perfeita descrição aí do Marcos, né? Exatamente. Parece óbvio, mas a gente não consegue enxergar. Fica em um canto da nossa consciência e a gente não tem acesso. Por isso, quando eu digo para vocês, não se chamem de bobos, de burros. Ai, como eu não via, como eu era tola. Não, 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 não. Alienação social de que todo pai, toda mãe é boa e que eles têm direito de maltratar os filhos. Então ficava em um cantinho, sempre tinha uma interrogaçãozinha, mas ficava ali, a gente não mexia. Porque não pode, tem que honrar pai e mãe, a gente não pode questionar, só tem que obedecer. Eu procurava evitar pensar nisso, pois eu mesmo passava a duvidar de mim e a me sentir mal de saber que minha mãe é tão cruel, pois em nossa cultura as mães são objetos de culto e devem ser preservadas a todo custo. E comigo não poderia ser diferente. Pois é justamente atrás disso que a minha mãe se escondia. Não importava a intensidade nem a frequência com que ocorriam as humilhações. Minha mãe sempre se refugiava nisso e com o apoio da família. Sempre, né, gente? Que dava esse viés de legitimidade para as coisas que ela fazia. Como sempre, com o apoio da família, né? Lembro quando eu era criança, minha mãe era razoavelmente carinhosa comigo. Mas ela sempre se mostrava sem paciência para as minhas necessidades. Ela me protegia dos abusos físicos do meu pai, que me costumava me bater, me tirar sangue do nariz, me causar hematomas e sempre era muito grosseiro na forma como se dirigia a mim. Tudo com a justificativa de que eu devia andar na linha. Várias foram as cenas de violência física e verbal que ele fez na frente de muitas pessoas. Minha mãe dava as instruções para ele não fazer isso na frente dos outros, pois isso mancharia a imagem deles. Olha como elas pensam em tudo, né? Também dizia para não deixar marcas no meu corpo. A preocupação era sempre com a imagem que os outros iriam ter da família, que deveria parecer perfeita, independente de como eu estivesse me sentindo. Então, para a mãe narcisista, não importa o quanto você se sente, o importante é o quê? Manter a imagem de família normal. A maior máscara do narcisista é a normalidade, tá? Mas meu pai trabalhava na Marinha e passava muitos meses fora de casa, então eu passava a maior parte do tempo com minha mãe. A convivência com ela era muito estranha. Ela estava sempre reclamando de alguma coisa ou falando de alguém. Padrão, né? Clássico da mãe narcisista. Ou elas estão falando mal dos filhos, ou elas estão falando mal do vizinho. Ela sai na casa de um vizinho e vai falar mal do outro. Vai na casa de um parente, vai na casa de uma tia para falar mal da outra tia. Não é assim, gente? Quem é filho de mãe narcisista, comenta aí. A sua mãe é assim? Vai na casa de um para falar mal. Vai na casa de uma tia sua para falar mal da outra. Gente, elas passam o dia inteiro. Quando não vão na casa dos outros, elas ligam o dia inteiro falando mal dos outros. Tá? E para lembrar vocês, gente, que tem que curtir o vídeo e comentar para o YouTube lembrar você de assistir os vídeos daqui do canal, para passar lá no seu feed, sinal que você está interessado nesse assunto. Então, curte esse vídeo, comenta e também lembra de ativar o sininho e se inscrever se você não é inscrito. Lembrando que tem uma aula 100% gratuita te esperando. O nome dessa aula se chama Virada da Prosperidade, para você desbloquear esse programa que o Marcos disse aqui, esse programa que é colocado,
Tem vários pontos nesse programa mental que é instalado na nossa cabeça, onde nós não nos sentimos dignos de muita coisa. Uma delas é da prosperidade. São vários exercícios de reprogramação mental 100% gratuito. Eu vou deixar o link aqui para você. Aproveita e entra no meu canal do Telegram, Flores de Lótus. O link também vai ficar aqui. A convivência com ela era muito estranha. Ela estava sempre reclamando de alguma coisa ou falando mal de alguém. Mas quando essa mesma pessoa aparecia perto dela, ela tratava com a maior amizade e prestatividade. Muito clássico dela, gente. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Porque é exatamente assim, elas são dupla face. Metem o pau, a pessoa chega, oi, tudo bem? Ah, é sempre com algo para oferecer, entra aqui, fulano, vem aqui na minha casa. A pessoa sai da sua casa, elas começam a meter o pau nas pessoas, né? E você que é filho acaba escutando. Ela tratava a maior amizade e prestatividade. Costumava dizer que tinha que ser assim. Saber lidar com as pessoas era isso. Como é que elas falam? A vizinhança da boa camaradagem, né? Mesmo que por trás meta o pau, né? Eu tentava ser desse jeito também, mas eu nunca tive o mesmo talento dela. Graças a Deus, né, Marcos? Ela sempre falava em riquezas e pessoas de posses. Dizia para eu ser assim também, queria que eu fosse rico, queria que eu só me acompanhasse de quem também era. Ela sempre tratou mal meus amigos menos abastados e era um doce com quem era filho de algum médico. Nossa, muito elas isso, gente. Muito elas. Empresário ou alguém visivelmente com posses. Sempre foi extremamente racista e homofóbica, mas se sentia insultada quando dizia isso a ela, pois, segundo ela trata todo mundo com educação. Pera lá, cadê? Me perdi aqui. Nunca levando em consideração as coisas que ela dizia e realmente pensava. Aliás, isso era constante nela. Nunca admitir o que disse. Nunca assumir a culpa de nada. Não lembro de nenhuma vez ouvir ela pedir desculpas para alguém por alguma coisa que fez, nem de dizer que não vai fazer mais. Também nunca vi a minha se desculpar por nada, gente, em momento algum. As desculpas são sempre vagas, como desculpa qualquer coisa. Nossa, exatamente assim, gente. Ou se eu errei alguma coisa, me desculpa. Não, a minha nem isso dizia, gente. Desculpa qualquer coisa, chegar na casa dos outros, né, que elas também têm isso, sem avisar, né, porque normalmente elas não são bem-vindas, né, e vão de enxeridas, e aí na hora de ir embora, desculpa qualquer coisa, né, mas no fundo sabem que estão fazendo errado. Então a mãe do Marcos dizia, se eu errei alguma coisa, me desculpe, coisas que ela só veio a falar quando eu já era adulto, e mesmo assim para me manipular e tentar fazer eu voltar a ficar bem com ela. Por quê? Hoover, né? Pois toda mãe ama o filho e erra tentando acertar. Frase clássica. Toda mãe erra tentando acertar, né? Não importa a maldade cometida. Esse era o mantra que ela e a família sempre repetiram para que eu não questionasse a minha mãe. Esse é o jeito dela, ela te ama e você tem a obrigação de amá-la de volta, pois você tem tudo de mão beijada graças a ela. Exatamente isso. Esse é o discurso. É o jeito dela, ela não recebeu amor na infância. É o jeito bruto. É porque é o jeito dela, mas ela sempre deu de tudo do melhor pra você. Ela é o jeito bruto dela de gostar de você, mas no fundo é tudo para o seu bem, porque ela já te deu tudo de mão beijada, né? Eu deveria gostar da minha mãe, mas não queria estar com ela e sentir culpa por isso. Eu até acreditava nas coisas que diziam. Era mentira, mas eu não entendia assim. Eu entendia como se o problema fosse eu, exatamente. Quando as pessoas dizem isso, a gente acredita que elas estão dando melhor, a gente acredita que é o jeito delas amar, a gente acredita que é porque ela sofreu na infância, a gente acredita que é porque elas são brutas, porque elas são mães secas, né, frias, mas no fundo elas amam, que é um jeito diferente de amar, né, a gente acredita nessas inverdades.
Não só pela alienação das pessoas, mas a própria alienação cultural. Não tenho muito o que reclamar das coisas materiais que tive quando criança, coisas que custavam dinheiro, como brinquedos, escola, esporte, enfim. Era algo razoável para uma família de classe média, mas sempre era superestimado e usado contra mim, claro. Elas dão com uma mão para falar com a outra, né? Da forma como falavam, parecia que eu exigia tudo, que o que eu queria era explorar tudo que pudesse e eles se matavam para conseguir, sendo eu depois mal agradecida. Exatamente. Meu caso é exatamente do mesmo jeito que o do Marcos. Minha mãe sempre se sacrificou para me dar do bem e do melhor, como se eu sempre exigisse, sendo que várias coisas que ela me presenteou depois de casada, eu falava, não quero, não precisa, ela insistia. Eu ficava, gente, minha mãe deve me amar muito porque ela tá fazendo uma dívida para me dar algo que eu não tô precisando. É muito amor, não era nada, era para depois, alô fulana, tô aqui na loja comprando não sei o que para Virgínia. Para isso, para mostrar o amor, né? Que não é amor. E realmente ela se sacrificava, não só por mim, como por várias pessoas, para compensar essa falta de amor e dessa maldade e para fazer a campanha de boa mãe. A energia com que a minha mãe defendia os pontos de vista dela eram tão grandes que eu acreditava piamente no que ela dizia, mesmo lá no fundo sabendo que eu não era assim. Mas ao invés de dizer que ela estava errada, eu achava que havia algo errado comigo, como todos nós, né? Esse padrão de pensamento se repetia para tudo, sendo eu sujeito a várias chantagens emocionais por isso. Ela sempre tinha muita força para defender as coisas que ela queria impor, e quanto mais fazia isso, mais eu me sentia mal comigo mesmo. Mais eu sentia culpa de pensar as coisas que eu pensava e querer as coisas que eu queria quando eram contrariadas a ela. Então, se você pensa diferente delas, se você deseja algo diferente delas, elas arrumam um jeito de você se sentir culpado por não ter um cérebro e pensar como elas, né? Não ter o cérebro delas. Eu era para ser a cópia dela, agir exatamente como ela queria, devia ser a mesma pessoa, praticamente ler os pensamentos dela e agir de acordo. Ela me dava instruções de como falar com as pessoas e de como eu devia me comportar. Todo mínimo erro era tratado como uma falta gravíssima, despertando ataques de ira intensos e fazendo ela me humilhar com muitos xingamentos e gritarias. Lembro várias vezes ela perguntando a Deus o que fez para merecer um filho como eu. Eu já ouvi muito isso. Joguei pedra na cruz e que eu fiz de errado para merecer uma filha como você, né? Eu sempre me sentia a pior das pessoas, mas enquanto eu não estivesse apanhando, eu estava no lucro. Ela costumava me dar uns tapas nos momentos de fúria dela, umas chineladas e umas surras de cinturão. Mas o grande forte dela sempre foram as agressões verbais e as manipulações. Ela também costumava fazer bullying, falar dos meus defeitos físicos ou do que eu entendia como sendo defeitos, em tom pejorativo para me magoar. Muito comum elas fazerem isso. Procurar defeito onde não tem. E se realmente você é gordinho ou magrinho, se você é alto ou baixo, ela vai dar um jeito. Se você é muito alto, né? Ela vai te chamar de girafa. Se você é baixinho, ela vai te chamar de tampinha. Sempre a mãe narcisista arranja um jeito de magoar e de utilizar do bullying contra esses filhos. Quando eu reagia a ela, dizia que não sabia brincar ou que era uma besta. Quando eu reagia, ela dizia, você não sabe brincar, ou que eu era uma besta, que era bobo, né? Você não aceita brincadeira, é agressividade passiva, vocês sabem, né? Vão lá, metem a pancada, né, verbal, o bullying, e aí acontecia isso muito comigo. Eu chorava, chorona, para de chorar, olá, chorona, sua mimada, sua fraca, né, fracote. Se você reagia ou porque você era bobo e boba por não levar na brincadeira, porque ainda por cima você tinha que levar o bullying na brincadeira, né, pra aceitar. Você não pode reagir. Em alguns momentos vinha algum tipo de carinho
ou algum mimo com presentes e abraços. Eram breves períodos que eram intercalados com agressões e abusos. Muito comum isso, tá, gente? Por isso que confunde, tá? São esforço intermitente. De um lado, algo positivo, de outro lado, algo negativo. Positivo, negativo. Isso confunde, principalmente quando você é criança. O momento que eu penso ter sido bem marcante, foi quando eu terminei a alfabetização. As professoras do colégio disseram aos meus pais que eu era um bom aluno e que tirava boas notas, mas era má influência para outros, pois eu era muito inquieto, cheio de comportamentos desviantes e que os outros gostavam disso. Isso eu deixou extremamente brava, pois eu tinha que ser exemplo de comportamento em todos os lugares que eu fosse. Ele era bode expiatório e depois ele virou dourado, tá, gente? Não podia dar o mínimo sinal de que na educação que ela me dava existia algo negativo, tinha que ser padrão. Fui muito bombardeado de abusos físicos e psicológicos daí em diante. Qualquer mínimo erro sempre foi motivo para se instalar um clima de terror em casa. Eu vivia pisando em ovos, nunca sabia o que fazer, nem em qual momento, e vivia com medo. Medo que parece ter me acompanhado por toda a minha vida. Claro, você tem medo de tudo. Se você fala, você está agindo errado. Se você age normalmente como outra criança, para a mãe narcisista você está errado. O medo, o trauma em si, te deixa no estado de hipervigilância e uma sensação de estar pisando em ovos. A qualquer momento, um ovo vai quebrar e você vai vir aí uma pancada, ou física ou psicológica, né? Esses traumas permaneceram comigo por décadas. Mesmo adulto, ainda continuei com esses padrões de pensamento, sem nenhuma capacidade de autoconhecimento nem de autocrítica. Eram emoções descontroladas que ou eram reprimidas ou eram soltadas descontroladamente. Mas eu não conseguia ter a imagem ruim dela, pois ela me defendia do meu pai, que eu desconfiei que também fosse narcisista. Mas como ele se tornou mais autocrítico ao longo do tempo, eu imagino que ele era um abusador comum. Eu tinha pavor dele e minha mãe me protegia. Isso era o suficiente para eu achar que a minha mãe era legal. Olha como que isso é comum em vítimas de mães narcisistas ou mães perversas. Quando essa mãe faz o mínimo que tem que fazer, que é defender o filho passa a amar e achar que essa mãe é seu porto seguro, simplesmente por proteger de outro abusador, independente de quanto ela maltrate esse filho também. Eu tinha pavor dele, minha mãe me protegia e isso era o suficiente para eu achar que minha mãe era legal. Eu não fazia ideia do tamanho do problema em que eu estava enfiado até o pescoço. E são muitas lembranças que eu tenho da minha infância, muitas delas foram ressignificadas depois de eu conhecer o narcisismo. Nada que eu escreva consegue dar conta da quantidade de momentos e sentimentos que eu vivi. Gente, a história do Marcos é muito pesada. Olha, gente, meus olhos enchem de lágrimas porque foram muitas agressões que ele sofreu. Físicas, muitas mesmo, que assim, eu não consigo mensurar em dor, porque a minha mãe não tinha um perfil de bater, nem meu pai, né? Então eu não consigo mensurar a dor que é a agressão física, né? Eu apanhei pouquíssimas vezes da minha mãe e uma vez só do meu pai, e eu imagino o que para uma criança seja ser espancada. Eu não consigo imaginar, na verdade, eu não consigo. Deve ser muito dolorido. Marcas pro resto da vida na alma, né? Apesar de tudo, eu vejo que minha mãe ainda me via como um potencial motivo de orgulho. Um dia eu ia amadurecer e ser igual a ela. E é isso mesmo que ela tende a fazer do dourado, tá, gente? Quando você for dourado, essa é a meta dela. Eu tentei muito ser como ela. A imagem que eu tinha dela era de uma pessoa extremamente forte e capaz. Era uma figura grandiosa que eu tinha admiração. Ela era alguém que tinha uma presença que me deixava intimidado. Eu tinha medo e admiração ao mesmo tempo. O mesmo sentimento que eu tinha também pela minha mãe, gente, de admiração e de medo, que era uma pessoa forte, uma pessoa trabalhadora, destemida, e eu era sempre tímida, retraída.
E aí, quem assistiu a live com o professor Fábio, ele é psicólogo, ele é psicanalista, é filósofo, ele dá aula para curso de psicologia aqui na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E ele fala do masoquismo inconsciente. E aí as pessoas ficaram bravas, é esse ponto, a admiração que a gente tem oculta, né? Porque é o oposto do que... O narcisista, ele vai lá e tenta destruir os seus grandes potenciais. Você se vê tão pequeno, tão tímido, tão borocochô, e aí eles vão lá, fortes, né? Eles falam que pensam, eles são trabalhadores, pessoas admiráveis, e aí a gente tem uma admiração inconsciente. Isso é um masoquismo inconsciente. Foi nesse sentido que ele até explicou, mas muita gente não gostou. Mas é verdade, tá, gente? Não é para não, isso não acontece com todos, mas pode acontecer. Cadê? Qualquer mínimo de aceno positivo dela me deixava feliz. Eu me contentava com migalhas de amor, com pouco, muito pouco. Mas a adolescência chegou e eu queria começar a ter uma vida independente dela. Aí, a vida do dourado começa a complicar, né? Começava a querer ter círculos de amigos, de círculo social e amigos fora das relações da família. Sair, namorar, ir para os lugares com os amigos e ser alguém de respeito para os amiguinhos. Eu sabia que só poderia ser isso se minha mãe... Eu sabia que só poderia ser isso sem minha mãe no meu pé, claro. Certo dia na escola estava havendo uma apresentação em que ela estava presente. Nesse dia aconteceu algo que iria marcar muito a relação. Ela foi me abraçar e beijar na frente de todos os meus coleguinhas. Eu demonstrei estar com vergonha, pedindo para ela não fazer isso. A quantidade de acontecimentos que decorreram disso foram muitos. Isso para ela foi um ataque pessoal imperdoável. Claro, você rejeitar um abraço e um beijo do narcisista, uma ferida narcísica, exatamente, foi lá e a rejeição, você lá na dor do narcisista e tá. Parece que aí é que eu deixei de ser o filho dourado que dava trabalho para me tornar o... Quem, gente? O bode expiatório. A partir de então, nunca mais houve uma só demonstração de carinho dela por mim. Os ataques e humilhações intensificaram e ela passou a usar meu pai como pitbull para me atacar quando ela achasse conveniente. As brigas subiram o tom e ela passou a dizer que devia ter me abortado. Também chegou a falar que deveria sair, que devia sair dando a todos os meus amigos. Era insuportável viver com ela. Ela passou a me trancar em casa. Só um detalhe, tá? Aqui, ó. As brigas subiram o tom. Também ela chegou a falar que devia sair dando para todos os meus amigos. Essa parte aqui, eu não sei se ela quer dizer. Também chegou a falar que ela deveria dar a todos os amigos dele, ou que se ele estava dando, insinuando que ele transava com os amigos dele, tá? Mas ele é hétero, mas talvez ela usava, porque tem mãe narcisista que faz isso, que acha que vai humilhar o filho chamando ele de gay, de bicha, enfim, nomes pejorativos, que ao invés de chamar de gay homossexual, chama de viado, bambi, esses nomes que tem um cunho de maldade, que a intenção é humilhar, sendo que ele é hétero. Talvez ocorreu isso, também é comum, tá? Elas fazem isso para insultar os filhos. Ela passou a me trancar em casa e me proibir de sair. Enquanto a impressão era que todos que eu conhecia estavam vivendo a fase da adolescência e eu sendo proibido de fazer isso. A fase da adolescência, eu sendo proibido de fazer isso. Sempre sendo tratado como um incapaz, alguém que dependia dela para tudo e sempre sabotado para que eu não tivesse autonomia. Olha como isso é muito comum na mãe narcisista. Normalmente que tem um padrão econômico maior, ela faz isso, tá? Ela, ao invés de explorar a filha, quando tem um poder aquisitivo menor, ela tende a explorar. Quando é um poder aquisitivo maior, ela deixa o filho totalmente se sentir literalmente retardado, incapaz, com alguma debilidade mental, com zero capacidade de autonomia.
Ela dizia o tempo todo que eu era incapaz. Eu comecei a tentar conversar com ela, mas ela nunca queria me deixar falar. Ou deixava para falar, ou deixava para depois tratar com deboche e ironia. Todas as minhas angústias e inseguranças de adolescência foram intensificadas e ela usava tudo contra mim. O bullying se intensificou, virou bode expiatório, né? Os abusos se tornaram mais fortes, ela passou a dizer que era minha dona e ela fazia o que queria comigo e eu deveria me prostrar na frente dela enquanto morasse lá. Está no meu teto, eu que mando, né? Ao mesmo tempo, ela aproveitava a aversão que eu tinha ao meu pai para me jogar contra a família dele. Quando tinha raiva de mim, dizia que eu era da ralé, igual a família do meu pai. Algumas vezes, quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, ela chegou a pagar dinheiro para eu não visitar a minha avó paterna, que era outra figura também problemática. Aliás, depois de eu conhecer o narcisismo, eu passei a enxergar toda a minha família de uma forma diferente. Aparentemente, todos têm fortes traços, tanto do lado materno quanto do paterno, o que fazia os abusos serem naturalizados. Mas, ainda assim, as pessoas tinham consciência que meus pais pegavam mais pesado que a média da família, o que era motivo de orgulho para eles. Eles sempre se orgulhavam da estupidez com que me tratavam, dizendo que com eles não tem colher de chá, né? Criação raiz, não leu, pau comeu, né? Tem família e tem pessoas que acham dessa forma primitiva, né, da época das cavernas, que é assim que os filhos devem ser tratados. Ou escreveu, não leu, pau comeu. Quando meu irmão nasceu, eu tinha 15 anos e passei a sofrer mais ainda, claro. Minha mãe me dizia que eu era um mal agradecido, que não sabia dar valor à minha mãe e que meu irmão tinha nascido para não deixar ela sozinha. Ela pensou no plano B, ela viu, a mãe narcisista, ela percebe o filho que não serve para o seu papel de dourado, que o filho dourado é o investimento da vida dela, é o troféu e quem ela pensa que vai amparar na velhice. Quando você não veste, quando ela percebe que você, meu amor, bode expiatório, que você não veste o traje, que você não é a pessoa que ela pensa que você é, ela te descarta. E aí ela pensa no plano B. A minha dizia assim: sei que quando eu tiver velho que me espera o asilo, vou morar no asilo junto com outros velhos. Eu pensava, gente, eu devo ser uma pessoa muito ruim para minha mãe pensar que na velhice que eu não vou cuidar dela. Meu Deus, eu devo ser uma pessoa muito perversa. Eu pensava que não cuidar dela seria algo de uma pessoa perversa. Hoje eu tenho plena consciência de que é o que eu posso fazer por mim. Se ela precisar ser cuidada, que ela vai realmente pro asilo, né? Porque primeiro eu, depois ela. Eu não vou ficar me matando doente com a enfermidade que eles causam na gente. Realmente ela previa o futuro, que ela ia parar no asilo caso precisasse. Por quê? Porque sabia das maldades e sabia que eu não iria ficar o resto da vida sendo enganada. E era uma forma também de se fazer de vítima, né? A mesma coisa aqui. Ela viu que o Marcos não iria ser o que ela pensava. Ela falou, opa, plano B. Tenho que investir em outro filho para quando eu tiver velha, eu ser amparada. Aí ela teve outro investimento, outro filho, né? E aí o Marcos virou bode expiatório e o mais novo com certeza virou dourado. Minha mãe dizia que eu era um mal agradecido, que não sabia dar valor à mãe, que o irmão tinha nascido para não deixá-la sozinha. Foi Deus quem o mandou, porque se dependesse de mim, ela estaria em maus lençóis. Exatamente. Meu irmão foi crescendo junto com minhas inseguranças e eu já via muito claramente o quanto eu tinha sequelas dessa convivência tóxica, mas eu não entendia o que estava. Mas eu não entendia o que estava se acontecendo, né? Eu tinha um complexo de inferioridade violento, uma angústia de vazio interior, uma necessidade de que os outros me validassem muito grande, e essas coisas me sufocavam. A minha vida social era uma extensão da minha mãe
a minha vida social era uma extensão da minha vida dentro de casa. Praticamente não existia vida social, né? E eu vivia sozinho. Eu só era aceito como palhaço ou bobo da corte. Acabava me submetendo a papéis como forma de ser aceito. E aí quem assistiu a série de vídeos, né, que eu fiz anteriormente sobre as feridas, lembra que eu falo que em uma das feridas você acaba sendo o bobo da corte? É a ferida se não me engano, da rejeição. Eu sei que o band-aid é o band-aid do dependente. E aí, nesse band-aid do dependente, você acaba sendo de forma inconsciente um masoquista. Você acaba de forma inconsciente se valendo do papel de bobo da corte para ser aceito. Ai, agora eu não lembro qual o nome da ferida, mas eu lembro que o band-aid é o band-aid do dependente. Acho que é a ferida, não sei se é da rejeição, da humilhação, eu acho. Tem que voltar aí os vídeos para você assistir. Quem não assistiu a série de vídeos das 5 feridas, tá na playlist aqui do canal. Você clica em playlists e tem lá criança interior. Tem lá os 6 vídeos, tá? Já ficava mais claro o quanto eu estava sofrendo com meus traumas. Quanto mais eu sofria, mais as pessoas me humilhavam. Quanto mais me humilhavam, mais eu sofria. E o ciclo se repetia. Eu não conseguia ter emoções boas e saudáveis. Eu nem sabia o que era isso. Eu vivia para me martirizar, me vitimizar. Sempre achava que algo ruim estava me acontecendo, mas eu não sabia o que era. Enquanto isso aconteciam, meus pais continuavam fazendo a cena de família feliz. Continuavam fazendo de conta que tudo ia bem, que a família era unida e que só aconteciam problemas ocasionais fáceis de serem resolvidos. Eu não tinha vontade própria, não era tratado como uma pessoa. Eles apenas simulavam isso na frente dos outros, mas nunca me deram um mínimo de dignidade no tempo em que eu morei com eles. Enquanto isso, eu tinha vontade de morrer. Eu pensava em suicídio, eu chorava muito o tempo todo e eu me sentia constantemente diminuído e maltratado. Mas o gaslighting me enlouquecia, fazendo eu achar que o que eu sentia não era válido, que eu estava enxergando e que não tinha motivo nenhum para reclamar da vida. É isso que bate na nossa cabeça, né? Martela muito, que eu sou injusto, eu sou ingrato. Minha mãe fez isso tudo por mim. Eu acho que eu tô ficando louco, porque eu sinto raiva, eu sinto ódio, mas eles fazem tanto por mim. Isso vai martelando na sua cabeça, que você vai duvidando da sua sanidade mental e vai sofrendo com gaslighting. A essa altura eu não sabia mais quem eu era, nem o que eu gostava, não tinha identidade, não tinha personalidade, era uma pessoa vazia por dentro, sem alma, e me via como um fracasso em todos os lugares em que ia. Foi nessa época que eu comecei a escutar músicas compulsivamente. Era uma forma de eu sentir algum tipo de conexão comigo mesmo. Era ouvir música. Hoje em dia eu entendo melhor o porquê dos meus gostos musicais. Que tipo de energia me atraía. Eu via muito rock, desde os mais leves aos mais pesados, eu também até hoje. Em certo momento eu passei a gostar de uma banda chamada Nirvana. Gente, eu era muito fã do Nirvana. Eu tinha a foto do Kurt Cobain na parede do quarto, assim, de fora a fora. Eu era também fissurada e eu via rock também o dia inteiro. Eu via muito Silverchair, aquelas bandas aí dos anos 90 que fizeram sucesso, né? As pessoas em casa me diziam que eu estava louco por isso, que aquilo era música de gente maluca, né? Do diabo, a gente também escutava. Mas a energia da banda estava na minha frequência de vibração. Mais tarde eu fui ver o Nirvana, apesar do nome, só falava em letras de sofrimento, depressão, abuso dos mais variados de dor e de raiva. Eu também, de curiosidade, eu falei, gente, vou ver as letras das músicas que eu mais gostava. E era só isso, gente, incrível, só você expurgando esses sentimentos. Daí que vinha tanto amor que eu tinha por essas bandas. Passei a vagar pelo mundo como uma pessoa esquisitona, cheia de trauma, sofrendo demais. Presente eu também era esquisitona, que todo mundo olhava de banda de olho, né? Olhava de lado.
tendo que escutar de todo mundo que eu não tinha motivos para sofrer. Exatamente. Mimada, né? É o que eu ouvia. Eu era visto como um garoto mimado aí, ó, e super protegido, um adolescente rebelde sem causa, eu na vida. E isso era uma fase que ia passar. Ou então eu era um retardado, como dizia a minha mãe, né? Prazer também, né? Ela me comparava com todo mundo e dizia sempre o quanto eu era inferior. Eu já não aguentava mais viver. Passei sempre a me comparar com todo mundo e sempre me sentir inferior com isso. Também fantasiava sobre como deve ser ter uma namorada ou um grupo de amigos. Ai, gente, isso parte do meu coração. Enfim, minha vida se resumia a minhas fantasias, e quando eu acordava e via minha realidade, eu me desesperava. A essa altura eu já estava com os sentidos embotados. Não tinha capacidade para saber o que acontecia ao meu redor. Era lento, sem iniciativa, não era capaz de ter uma conversa com ninguém. Eu tinha dificuldade de aprendizagem, eu tinha dificuldade de fazer amizades, e quando fazia, tinha dificuldade em mantê-las. Na entrada de minha vida adulta, eu era uma pessoa completamente solitária. Gente, como que isso é real? Meu Deus. Lembro da primeira vez que cheguei, tive um namoro com uma menina. Eu tinha 19 e ela 16. Mas eu era muito mais ingênuo que ela, e ela achava isso impressionante. Foi isso que a atraiu em mim. E rapidamente fiquei dependente dela. Ó, a ferida do dependente aqui, lembram? Foi aí que eu passei a conhecer a codependência de perto, com tudo de ruim que ela traz. Em pouco tempo essa menina não queria mais estar comigo, e eu vivi um inferno por isso, e fiquei muito mal. Nunca tinha sentido uma dor tão forte até então. Tudo que podia existir de ruim na codependência estava acontecendo ali. Eu queria saber como ter forças para superar, mas nada me fazia melhorar. Eu era grande nessa época, tinha um bom porte físico, alto e forte, me diziam que eu era um homem bonito, mas eu me sentia um lixo completo e me perguntava como que alguém iria querer alguma coisa comigo um dia. Essa forma de pensar foi constante, não lembro de um momento que eu não estivesse com isso em mente. Todas as relações que eu tive depois foram marcadas por esse padrão de pensamento e comportamento, e que fazia eu me colocar em relacionamentos abusivos com mulheres e sentia sempre a culpa por estar no fundo do poço. Que era por incapacidades minhas. Olha que bizarro, não só as mulheres sofrem, gente, com codependência e relacionamentos abusivos. Talvez eu tenha me acomodado nisso e demorado para procurar ajuda. Talvez eu tenha uma parcela de responsabilidade grande pelo que aconteceu. Aconteceu que eu não lembro de estar satisfeito com essa vida que eu tinha e sempre procurava algum jeito de me sentir melhor, mas nada funcionava. Ah, não se culpe, meu querido, não se culpe. Muitas vezes eu procurava conversar e desabafar, acabava fazendo isso com qualquer pessoa, o que me fez também passar por muitos apuros, claro. Não sabia selecionar amizades, confiava em todo mundo e procurava alguém para me tirar dessa situação. Parecia que estava... O que me fazia eu cair em mais relações abusivas com amigos quanto com companheiras. Mas o mais comum eram pessoas se afastarem. Ninguém queria ser próximo de alguém tão cheio de negatividade. Exatamente isso representa muita gente. Como isso é real? Ah, é muito problemático, é esquisito. Eu não conseguia ser diferente disso, não conseguia ver nada que não fosse uma projeção dessas mazelas internas que eu tinha. O tempo passou e eu fui ficando cada vez mais fechado em mim mesmo, sentindo que a vida estava me dando muita porrada e me acolhendo. Eu estava na universidade, tentando entrar no doutorado, quando abandonei os estudos e resolvi estudar para concurso. Em um ano consegui entrar em um bom emprego que não tem nada a ver comigo, mas foi o pontapé inicial para eu sair da situação. Comecei a entender um pouco mais sobre relações abusivas nesse trabalho, mas quando lembrava de casa me dava conta que o que eu passava no trabalho parecia jardim da infância perto do ambiente de casa. Passei anos e anos em diversos ciclos viciosos de relacionamentos, experimentando abusos de todo tipo, relações destrutivas, achando tudo normal.
me angustiei e vivi uma solidão imensa, mesmo quando estava acompanhado. Tinha inseguranças o tempo todo, como se eu não estivesse fazendo as coisas que deveriam ser feitas, por isso eu estava tão mal. Procurava algo como gabarito para a vida e perdia toda a espontaneidade, né? Como eu devo agir? Eu devo ser assim? Eu devo ser assado? E não vivia, né? E vivia em busca de um padrão, tamanha despersonalização. Na verdade, eu só me sentia feliz quando estava me relacionando com alguém, codependência. E mesmo assim por pouco tempo. Os relacionamentos davam errado e junto com eles eu também me afundava. Tudo que eu ouvia sobre amor próprio e autovalorização, etc., eram coisas sem sentido. Eu não entendia nada, não existia um mínimo de conexão de mim com as palavras que se usava para descrever estados mentais necessários para se viver bem. Comecei a ter crises de pânico. Como fui morar em outra cidade, falava pelo telefone com minha mãe com alguma frequência. Sempre pensei que ela gostasse de mim, mas não sabia demonstrar. Ai, como a gente pensa isso. Eram conversas confusas, difíceis e não raro terminava em briga. Eu já um pouco mais esperto, tentava colocar limites que ela não estava disposta a aceitar. A codependência com a minha mãe ainda gritava. Eu conheci o narcisismo numa época em que eu estava brigado com ela, mesmo à distância, mas não parava de telefonar. As aulas da Virgínia foram fundamentais para eu virar a chave na minha cabeça e mudar meus pensamentos e posturas, parece que ela sabia tudo que eu vivia. A cada aula minha cabeça ia mudando até eu passar a ter esperança, a imaginar que eu podia. Passei por um estado de epifânia, reelaborando todas as minhas memórias. É aqueles fios soltos, né? Que eu sempre falo. Você começa a juntar esses fios, começa a botar os pingos nos is, começa a correlacionar situações e as fichas vão caindo, né? Coisas muito profundas e muito difíceis de alcançar, porque estavam enterradas no inconsciente. Memórias traumáticas que eu nunca trabalhei. Eu realmente me senti movimentado, saindo do estagno como nunca havia acontecido. Tudo muito rápido. Hoje eu tenho muita esperança no futuro e em mim. Sei que... pera lá, gente. Gosto mais de mim e me respeito. Aqui, gosto... Acho que comeu alguma palavra aqui. Deixa eu ler de novo para ficar... Hoje eu tenho muita esperança no futuro e em mim. Gosto mais de mim e me respeito. Ainda tenho muitos problemas para ver acesa a ideia de que eu possa melhorar minha vida. É algo maravilhoso. Pera lá. Ainda tem muitos problemas, mas ver acesa a ideia que eu posso melhorar minha vida é algo maravilhoso que me aconteceu. Nunca consegui viver e sustentar isso na minha mente como tenho conseguido agora. Eu literalmente passei a vida esperando chegar a hora que eu fosse entender o que aconteceu comigo. Muito real isso, né? A gente fica... São tantas perguntas sem respostas que a gente espera que um dia a gente vai entender, né? Porque eu não tinha dado certo de ter descoberto o narcisismo e suas consequências para as vítimas foi a melhor coisa que aconteceu. A partir disso é que eu estou tendo condições de viver minha vida e construir novas experiências. Sei que ainda falta muito, mas viver com a expectativa de que as coisas vão dar certo é muito mais fácil. Esse foi o maior ganho que eu tive. Os exercícios de reconstrução do self e de maternagem da criança interior fizeram efeitos imediatos. Eu vejo o quanto que melhorei com isso e também o quanto ainda tenho para melhorar. Se abriram muitas possibilidades para mim e eu me sinto capaz de me dedicar e dar conta de muita coisa que antes eu achava que não daria conta. Essa jornada de autoconhecimento tem sido maravilhosa e me trouxe novos planos de vida. Espero continuar tendo avanços. Esse curso dá tudo o que a gente precisa para depois andar por conta própria. Estou me descobrindo mais e procurando ter contato com o que me faz bem. Só eu sei as coisas que passei na vida e agora sinto isso como uma oportunidade de tornar tudo que eu vivi em um aprendizado. Não tem outra alternativa, né, gente? Se a gente pudesse voltar atrás e apagar tudo,
Logo sabemos que isso não é possível, que pelo menos tiramos algum aprendizado, né, disso, que sirva de resiliência. É o que nos resta, né? Tem um tempo de chorar, tem um tempo de aceitar, tem um tempo de automaternagem, tem um tempo de auto-perdão, tem um tempo de autocura, tem um tempo de cura de estresse pós-traumático, tratamento, né, porque não tem cura, infelizmente. Tem o tempo de lidar com a síndrome da boazinha, tem o tempo de deixar de ser o bobo da corte, automaternagem. E da mesma forma que o Marcos está reconstruindo a sua vida, falta você reconstruir. Aproveita o desconto, 20% de desconto, últimos dias, última chamada aí para quem quiser estar fazendo o curso com esse mega desconto. A parcela fica pequenininha e você tem 7 dias para testar. Mergulha de cabeça, não, é isso que eu quero para mim. E vai fundo, pisa fundo que vai dar certo, tá bem? Se você tiver dúvidas, tem um botão para você falar comigo dentro do curso e toda a segurança da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem suporte técnico e acesso ilimitado durante 1 ano. Não entendi isso, Virgínia? Você pode voltar à videoaula, assistir novamente, anotar e colocar em prática. Como você viu aqui com o Marcos, precisa de prática, né? Senão não tem efeito, né? A mesma coisa seria eu ler um livro e não colocar em prática o que é proposto nesse livro, assim como na terapia, tá? Tem, obviamente que tem uma abordagem psicanalítica, né? Eu levo você à reflexão, mas tem exercícios também de terapia cognitivo-comportamental e programação neurolinguística, tá bem? Quero convidar você também para uma aula gratuita chamada Empodere-se, que vai te auxiliar principalmente em locais de trabalho. Se você trabalha com a mãe narcisista, que também não é incomum, né? Acontece também, para você ter aí um mínimo de bordas e limites para você sobreviver a uma relação com uma pessoa narcisista. Aula Empodere-se, o link vai ficar aqui, 100% gratuito também para você fazer. E lembra de me seguir no Instagram, virginia.cose, tá bom? Olha, beijo no coração de vocês, nos encontramos no próximo vídeo, vamos continuar com essa série de depoimentos. Marcos, querido, um abraço muito carinhoso em você. Eu tenho poucos alunos homens, menos de 3%, acredito, pelos meus cálculos, mas todos os meus alunos são muito especiais. Você também é muito especial. Obrigada por disponibilizar um pouco de tempo para contar, né, e falar um pouco das suas dores. A história dele é muito pesada, gente, muito pesada. E, enfim, ele não detalhou aqui para vocês não terem gatilhos, mas é muita coisa pesada. Você é mais que um sobrevivente, mais que um guerreiro, mais que um Highlander. Você é um ser. Eu sinto muita pureza em você, eu sinto uma bondade extrema em você, porque você é o bode, né? Não tem jeito, né? Os sobreviventes. Como nós somos talentosos, como nós somos pessoas empatas, bondosas. E tudo que o destino reserva pra gente é algo muito grande. Marcos, tem muita coisa boa te esperando. E que bom que você tomou essa decisão de virar a chave. Lembra do início? Aliás, no final do depoimento do Marcos, virar a chave. Parabéns por ter virado essa chave e tomar a decisão de investir na sua saúde emocional e poder colher esses frutos. Tem que ter ação, gente. O tempo, ele não cura. O que cura é o que você faz com o seu tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Busque a cura. Busque virar a chave para você colocar o pé no acelerador e, o destino vai se encarregando e a gente só vai recebendo. Já viu o depoimento da aluna Elô? É como se você passasse debaixo do arco-íris e a vida começasse a te presentear, mas a vida só consegue te presentear, Deus, Alá, o universo, aquilo que você crê, quando você se sente digno de receber. Por isso, é importante você tomar a decisão de trabalhar tudo isso na sua mente. Então, clica aqui no primeiro link, inicie o treinamento, estarei do outro lado para te dar as boas-vindas e eu encontro você no próximo vídeo. Um abraço para todos. Tchau, tchau.